A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos os nossos amados irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Ele toda a glória, toda a honra e todo louvor para sempre. Para mim é mais uma honra poder entrar aí na alegria, na comodidade do seu lar, aí no seu veículo onde você vai dirigindo, aí onde você vai no seu Uber, está no seu trabalho, na portaria ou na produção ou no estoque, ou aí na casa de Deus, se preparando para voltar para sua casa depois de um dia de muito trabalho, e outros que já estão descansando, pessoal da Europa, pessoal já está começando um novo dia no Japão, na China. Pessoal que está aqui conosco ainda, estamos findando o dia, são 16 horas e 55 minutos, que é o horário do Pacífico. Enfim, mesmo distantes uns dos outros, mas com muita alegria no coração. Quero iniciar uma série hoje a respeito a despeito de tantas dificuldades e dúvidas, incertezas, e fake news, e falsidade, e traição ministerial, nós estamos vendo ao nosso redor, onde quer que nós estamos vivendo nesses últimos dias, começando a viver os 17 sinais do princípio das dores, e o mundo rumando agora para um destino irreversível em todas as nações da Terra. As nações que eram consideradas intocáveis, as nações como a Inglaterra, Estados Unidos, estão sendo invadidas por ideologias e por feitos que nós nos assustamos, como diz a Bíblia, e colocamos a mão na boca, e alguns na boca e nos ouvidos e nos olhos. Quero saudar a todos vocês neste momento. Quero, nessa primeira live, dessas 12 lives que eu darei a partir desse momento, eu queria saudar todos vocês, com muito carinho, com muito amor, muito agradecido, pelas manifestações de fé de dezenas de pessoas que acreditaram e acreditam no nosso ministério. Pessoas simples de vários lugares do mundo, da África, meus irmãos, da Angola, Moçambique, de Londres, de Lisboa, de Porto, da cidade do México, daqui dos Estados Unidos, de Boston, de South Carolina, da Flórida e de todas as partes dos interiores do nosso grande Brasil. Manaus, Amapá, Belém do Pará, Ananindeua, Castanhal, Belo Horizonte, Santa Luzia, Belo Horizonte, Governador Valadares, Juiz de Fora, Rio de Janeiro, São Paulo, Campinas, toda a área aí de Campinas, meus irmãos. Pessoal da Zona Leste de São Paulo, que eu conheço muito bem. Zona Oeste, pessoal aí de Centro São Paulo. Grajaú, toda essa turma de Grajaú. Pessoal de Florianópolis. Pessoal de Caxias do Sul, meu Deus, Salvador, Recife, Alagoas, Sergipe, Pernambuco, Piauí, Ceará, Maranhão, São Luís. Meu Deus, é uma alegria muito grande poder agradecer a manifestação e o carinho de cada um de vocês. Orei pelas primícias,
tenho orado quando eu me levanto pela madrugada ou quando eu vou dormir à madrugada. Quando vocês estão se levantando no Brasil, é a hora que eu estou me pondo de joelhos diante do Senhor e orando um por um daqueles que são ou que manifestam a sua fidelidade. Meu Deus, como eu sou grato a Deus pela vida de cada um. Pai Celestial, quero abençoar também aqueles que propuseram no seu coração abençoar esta obra missionária. Abençoar a obra que nós estamos fazendo, meu Pai, trabalhando nessas Bíblias. Requerem muito tempo, Senhor, de tranquilidade, paciência. E os teus servos, Senhor, que dedicaram o seu tempo, dedicaram o seu carinho em forma de uma oferta, de uma primícia para abençoar. Eu quero abençoar a eles, Senhor amado, com a bênção que está prometida no Salmo 65, meu Pai. Oh, meu Senhor, eu quero abençoá-los. Que eles sejam abençoados, que eles venham, Senhor, firmes como a música, Senhor, firmes sim nas promessas, firmes nas promessas do Senhor Jesus, aleluia. E quando o seu nome seja chamado, tenha certeza que tu estarás entrando no caminho da luz e da salvação eterna. Meu Deus, meu Pai, abençoa teus filhos, Senhor amado. Meu coração, Senhor, está orando por eles. Se junta em oração com eles agora, meu Pai. Faz chover nas suas montanhas para que os seus vales sejam encharcados de água. Suas sementes despertem. Que eles não vivam do pão nosso de cada dia, mas que eles vivam dando o pão nosso de cada dia para outras pessoas. Que as suas sementeiras sejam abençoadas, meu Pai. Abençoa os teus filhos, meu Pai. Meu Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Bendito seja o nome do Senhor Jeová. Saudando aí pastor Marcelo Gonçalves, meu querido amigo, servo do Senhor Jesus aí, muito obrigado pelo carinho. Muito bem, aí está fixado aí o seu altar, altar vivo, altar em pessoa. Elias Monteiro, um grande abraço. Deus abençoe, aleluia. Firme nas promessas, Bruna Stephanie, Moisés Carvalho, aleluia. Alexandre Pierre, meu amigo, saudações para sua esposa também. Raquel Isbede, Deus abençoe. Paulo Abdala, servo do Senhor. Pablo de Assis, Paulo Abdala aí no Paraná. Pablo de Assis, Belém do Pará. Grace Matos, São Paulo. Moisés Carvalho, Deus abençoe. Dallas, aqui na América, aleluia, um abraço. Tiago Freitas, Washington França, um grande amigo, Deus abençoe, aleluia. Gilmar José, a paz do Senhor. Tiago Freitas, talvez eu vá, talvez. Francésio Alves, Raquel Sberg, Deus te abençoe. Adriano Silva, meu querido amigo pastor Alberto Chimuta, servo do Senhor, que saudade. Maico Paixão, aleluia. Salá Olívia, aleluia. Oh, bendito seja Deus. Adriano Viana, Mauro Frederico, aleluia. Cuiabá, Mato Grosso. Elbedi Silva, Deus abençoe a ti também. Adriana Diniz, serva do Senhor, fiel. Adriano Silva, maioria de vocês, obrigado pelo carinho, todos vocês. Manifestação do amor, eu vi seus nomes, está ali. Vocês sabem do que eu estou falando, aleluia. Estou vivendo aqui esse momento de oração tremenda. Orando pela minha nação, orando como Neemias. Longe da minha nação, mas orando por ela como Neemias. Fernando Inácio, aleluia. Edivaldo Oliveira, Matias Belido. Wesley, Deus abençoe, meu amigo. Raquel. Júnior Carvalho Santana, Guarulhos, aleluia. Josué Almeida, Tocantins, meu amigo, saudações aí para esse povo tão amado. Cleiton Viana, aleluia. Eu te abençoo, Cleiton. Que esse ano seja um ano de fertilidade na tua vida, Pedro, no teu ministério. Pedro Conceição,
Lindomar, Sorriso, grande abraço, Mato Grosso. Adriano Cruz, glorificado seja o nome do Senhor. Alexandra Pires. Rony Almeida Matos, aleluia, bendito seja Deus. Eduardo Pérez e Bitinga, Betinga. Saudade de vocês aí, meus irmãos, aleluia. Adriano Silva, Pedro Conceição, Neymar Elizardo, Mato Grosso, Deus abençoe. Bruna Stephanie, amiga nossa de São Paulo. Luísa Lobato, boa noite, Deus abençoe, Luísa. Serva do Senhor Jesus. Adriano Viana, Cabo Frio, eita, meu Deus, Rio de Janeiro, aleluia. Nelis Nelson, onde você está? Em Belém? Ou em São Paulo? Elva, Dalva, Deus abençoe. Edmundo e Hilário, Deus abençoe. Ah, meu Deus, abençoa teus filhos, Pai. Tenha nas tuas mãos sobre a vida deles, meu Pai. Bendito seja o nome do Senhor. Tem uma palavra de Deus sobre as vossas vidas. Vamos lá, vamos à palavra. Estou aqui com a Bíblia missionária. A Bíblia missionária, adquira. Ela é a Bíblia do meu coração agora, a Bíblia do meu coração, a Bíblia especial. Traz a nossa versão oficial. Que Deus abençoe todos vocês. Abrindo aqui a Bíblia. Preparei aqui. Olha aí, sim, há poder neste nome, aleluia. Há poder neste nome. Sim, há poder neste nome, aleluia. Força e vigor, aleluia. Joel capítulo 1. Joel capítulo 1, verso 5. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Primeira noite hoje, de 12 que eu vou ter com vocês. Primeira noite de 12 que eu terei. Hoje pelo mês de janeiro. Mensagem pelo mês de janeiro, aleluia. Vamos lá. Narrai isso aos vossos filhos, verso 3. Vossos filhos aos seus filhos, e os filhos destes a quarta geração. 4 gerações estão sendo contempladas aqui nesse texto. 4 gerações. 4 gerações. 4 gerações. 4 gerações. Vossos filhos aos seus filhos, e os filhos destes já são os netos, e a seguinte geração, que é a quarta geração. 4 gerações estão sendo alcançadas aqui nessa palavra. Quero que vocês observem aqui, nós não somos os únicos dentro de um projeto que Deus tem na nossa vida. Talvez você seja a primeira, a segunda, a terceira ou a quarta geração. É só você que vai saber em que geração você está. Mas ele está falando aqui de um gafanhoto que é dividido em 4 espécies. O primeiro gafanhoto é o gafanhoto cortador, que corta as folhas. Depois o gafanhoto migrador, que ele descasca, tira as cascas, que é a cortiça. E a cortiça e as folhas, elas têm duas missões. As folhas, elas respiram, elas recebem a bênção do orvalho, e elas, através do orvalho e do ar, elas também recebem o ar, os raios do sol. Então sobre as folhas vão 3 bênçãos: a luz, o orvalho na madrugada e também o ar, a respiração. Elas funcionam como a porta desse grande pulmão que é a árvore. Então aqui ele está dizendo que o primeiro ataque foi exatamente o ataque do cortador que corta a bênção de cima para baixo. Depois o cortador migrador, que ele descasca, ele tira a cortiça, porque a cortiça, ela mantém por meses, vários meses, se mantém encharcada. Ela é o reservatório da água, ela é o reservatório da vida
da árvore. Então ela seria o reservatório através dessas cascas de cortiça que ficam sobre a árvore. E ela também é responsável pela comunicação com a raiz. Quando não houver chuva, quando houver seca, então ela vai pouco a pouco trazendo a sobrevivência para as raízes. Então você pode observar que é um ataque das coisas de Deus sobre a sua vida e um ataque nos seus depósitos. Um ataque dos seus depósitos. E depois o que deixou o migrador comer o gafanhoto devorador. O gafanhoto devorador, o objetivo dele é atacar o cerne, e vai furar um buraco na árvore e vai lá no cerne para poder tirar a comunicação da seiva que vem lá de baixo através das raízes que chupam os minerais, os sais, os minerais, para que esses sejam elevados pelo cerne até os galhos, e dos galhos as folhas, e assim os galhos tenham como produzir o seu fruto, a sua flor, folha, flor e fruto, que são os 3 Fs, folha, flor e fruto. Então o gafanhoto devorador vai atacar os 3 Fs, para que os 3 Fs não tenham, através do cerne, de dentro do cerne, que é a parte interna que ele vai atacar, que é a fé de um povo, a fé de uma nação. A fé, ela é que traz a esperança, ela é que faz o movimento do mundo físico para o mundo espiritual, do mundo espiritual para o mundo físico. A fé é o cerne desta árvore, que pode ser uma nação, pode ser uma empresa, pode ser um ministério, como pode ser uma casa. Aí depois ele diz que ele ataca o cerne, ele faz o buraco e ataca, então os galhos começam a cair, começam a secar e a árvore começa a apodrecer. E por último, como se ele não estivesse satisfeito, ele então deixa para o destruidor, o gafanhoto destruidor, e o gafanhoto destruidor ataca a raiz. E ao atacar a raiz é o último grau do seu ataque. E agora nós estamos com esses gafanhotos. Os gafanhotos tomaram a nossa nação. Nós estamos vivendo o tempo dos 4 gafanhotos. Os gafanhotos não vão produzir, eles vão sugar, tomar, vão destruir os gafanhotos. Então esses gafanhotos estão aí. E eles estão já devorando as folhas. Depois eles vão devorar a cortiça. Depois eles vão devorar o cerne. E por último eles vão tentar destruir a raiz da nossa nação. Estamos diante dessa realidade. Então, o texto começa no verso 5 dizendo: despertai, ó bêbados. Está se referindo a isso. Aí você pergunta: que bêbado é esse? Que bêbado? Ou que bêbados são esses bêbados? Nós temos que descobrir que bêbados são esses bêbados, lendo o livro de Lucas, capítulo 12. Quando chegamos no capítulo 12, nós vamos descobrir quem são esses bêbados e a quem ele está se referindo. Lá ele está falando, no capítulo 12, de vários tipos de servos. E esses servos podem ser fiéis e prudentes. No verso 42, 12, 42. Mordomo fiel e prudente, senhor dos servos, são bem-aventurados. E no verso 45, diz no verso 45, mas se aquele servo disser no seu coração: o meu senhor tarda em vir, começar a espancar os criados e criadas, e comer e a beber e a embriagar-se, virá o Senhor
daquele servo no dia em que ele não espera, numa hora em que não sabe, e o açoitará com toda a severidade e lhe dará a condenação que recebe os infiéis. Então aqui eu estou falando de dois tipos de ministros que nós temos hoje na nossa nação brasileira. Nós temos os que são fiéis, que são os fiéis, e temos os outros que são mercenários. Eles dizem, Deus, Jesus está a vir. E eles estão espancando a igreja. Estão espancando a igreja. E a Bíblia diz, estão comendo o dinheiro da corrupção. E estão bebendo o sangue inocente. Estão bêbados. E estão se embriagando. Então os dois servos aí estão bem caracteristicamente vistos nesse texto. Então ele está dizendo, dando uma oportunidade para esses ministros, despertai, ó bêbados de Lucas 12, versículo 45 e versículo 46. Ele está mandando eles despertarem, eles chorarem, verso 5, Joel 1:5. Lamentai-vos todos os que bebeis vinho. Se embriagaram. O vinho era para colocar no altar e eles se embriagaram com o vinho. E ele disse para os ministros levitas que eles não poderiam beber vinho. Estavam trabalhando com o vinho, mas eles não poderiam beber vinho. E eles bebem o vinho por quê? Porque eles não puseram o vinho no altar. O vinho não se tornou libação, se tornou um instrumento de bebedice dos ministros. Então Deus está dizendo, primeira razão porque o Brasil foi entregue na mão dos inimigos, porque Deus está chicoteando esses ministros. Por causa desses, primeira razão porque Deus entregou o Brasil na mão desses 4 gafanhotos. Por causa dos ministros que começaram a espancar e açoitar a igreja, começaram a espancar, começaram a assaltar. Capítulo 12, versículo 45, a comer, a beber e a embriagar-se. Essa é a primeira razão. Aí ele diz assim no verso 6, porque uma nação poderosa se levantou contra a minha terra. Vocês estão pensando que os que estão liderando agora, eles estão sozinhos? Não, eles estão debaixo de poderes maiores. Eles estão debaixo de uma nação maior, que não é a nação brasileira. Eles estão debaixo de um poder maior. E essas nações de fora estão percebendo que o Brasil poderia ser uma poderosa nação potente nos próximos 20 anos. Mas para enfermá-la, para enfraquecê-la, eles querem dividi-la em vários pedaços. A Amazônia como um país, o Nordeste como um país, o Sudeste como um país e o Sul como um país, e a região ali de Mato Grosso, outro país. E vocês estão perguntando por que Deus fez isso? Resposta, porque os gafanhotos, 4 gafanhotos, vieram e estão começando a operar na nossa nação. Por causa dos ministros que se embebedaram e se venderam. Aí o verso 6 diz, quando eu falo ministros, não se me refiro a só ministros cristãos evangélicos, mas os ministros que foram votados, os ministros, os indicados pelo povo, votados pelo povo, que também são servos, ministros da nação, se embebedaram com a corrupção. O dinheiro foi dividido entre as bolsas de cada um. E eles ficaram sem força, ficaram sem autoridade para dizer não nas suas tribunas. Aí o verso 6 diz assim, uma nação poderosa, uma nação maior, que tem interesse maior sobre a nossa nação. Inumerável, os seus dentes de leão, suas mandíbulas como de leoa velha. Então um leão, uma leoa velha. Então vocês veem aí que ele não está falando de águia, está falando aqui de leoa, está falando de leão. E aí, resultado do que vai acontecer com o Brasil. O que acontecerá com o Brasil? Qual é a segunda palavra profética? Minha vinha
foi feita uma desolação. Descascou minha figueira, tirou as cortiças, descortiçando-a, lançando-a por terra, destruindo a sua raiz. Embranqueceu os ramos, porque tirou a cortiça e as cascas e também as suas folhas. Essa é a revelação mais clara e nítida dos próximos meses que a nossa nação vai passar. Veja o texto. Aí ele diz: quem pode fazer alguma coisa? Lamenta como a virgem, aqui é a igreja, lamenta como a virgem que está cingida de panos e de saco por causa do marido da sua juventude, que é a sua esperança. Marido da sua juventude, que é a sua esperança. Vou viver ainda com meu marido 30 anos, 50 anos. Prosperidade, vou ser abençoado. Isso aqui é tirado. E ela ainda virgem. Então o que aconteceu? Qual é o ataque? Primeiro ataque, porque essa palavra que vocês estão vendo aqui está acontecendo literalmente na nossa nação, mas esse texto está ligado a um tempo escatológico que vai acontecer no mundo inteiro com a nação de Israel. No mundo inteiro com a nação de Israel. E Deus está fazendo a nação brasileira, especialmente os cristãos, sofrerem isto aqui, um avant-première, para eles abrirem os olhos de como vai acontecer no mundo inteiro. Os olhos do mundo estão sobre o Brasil, e tudo que está acontecendo no Brasil, tudo que está acontecendo agora no Brasil com o espírito de mentira, porque tudo é baseado no espírito de mentira, tudo que está acontecendo no Brasil vai acontecer no mundo inteiro com a chegada do anticristo. Nós estamos vendo uma tipologia no Brasil do que vai acontecer no mundo. O espírito de mentira, porque o anticristo ele não virá na verdade, ele não virá com a verdade. A verdade será imposta pelo poder, a verdade será imposta a se converter em silêncio. E a mentira será estabelecida no lugar da verdade. Então o que nós vimos acontecer nesses últimos meses no Brasil é o que literalmente vai acontecer no mundo com a chegada do anticristo. Então vocês tiveram um avant-première. Então essa tristeza profunda que está no coração de cada brasileiro honesto, e cada brasileiro que crê na família, que crê nas instituições, né? Nas instituições, estão tristes exatamente assim. Então ele está dizendo, quem pode mudar essa história? Aí diz assim, a virgem, a igreja que está cingida, a igreja que está cingida, a igreja humilhada, quando ela se humilhar, primeira solução, S1, solução. Aí qual é o primeiro ataque que o anticristo fará? Qual é o primeiro ataque, Júnior, Eurimar, Adriano, Nelis Nelson? Qual é o primeiro ataque que o anticristo fará quando o mundo inteiro for assolado com a chegada do anticristo? Primeiro ataque é a oferta de cereal, a oferta de manjar, a libação, que é o vinho derramado. Aí ele diz assim, primeiro ataque, eu vou fazer aqui o desenho para vocês, para vocês acompanharem comigo aqui. Primeiro ataque, olha assim, vocês estão vendo aqui. Aqui vai estar o templo. Esse aqui, irmãos, esse aqui é o chamado terceiro templo. O chamado terceiro templo. Né? O chamado terceiro templo, que será construído em Jerusalém. Esse é o terceiro templo. Sua porta, sua escadaria, né? Isso aqui é o terceiro templo.
Vocês terão aí o terceiro templo. Vocês terão aqui. Então, olha assim, aqui é o terceiro templo, mas ele é o falso, é um falso templo. Porque Cristo nunca entrará nele. Nunca ele entrará nele. Nunca entrará nele. Isso que é importantíssimo você observar isso aqui. Então terá ali o altar. O altar. Vocês terão ali o altar. O grande altar. Vocês terão ali o grande altar. E terão ali as bacias, né? Que vocês já conhecem ali, as bacias. Estarão ali. Só que eu ensinei para vocês que existem dois tipos de ofertas. Eu ensinei para vocês que tem dois tipos de ofertas de cereais. Essas ofertas são dois tipos. São dois tipos de ofertas de cereais. Eu vou colocar aqui, ó. Oferta de cereal. Dei esse curso aí. Então são dois tipos de ofertas. A oferta de cereal é a oferta memorial. E a oferta memorial e a oferta chamada primícias. Primícias. Essa que é a oferta de cereal, elas levam o azeite, levam o sal, leva o vinho, leva o perfume, leva o perfume, o sal, o vinho, o azeite e o perfume. Porque tudo isso aqui é apresentado. E junto com eles, o trigo numa bola, né? Que seria 2,2 litros de trigo. Então que vocês têm aqui a oferta em si, na mesa. Essa oferta de cereais essa aqui é que equivale à oferta memorativa. Ela sempre acompanha o sacrifício e ela sempre acompanha o sacrifício ou o holocausto. O sacrifício e o holocausto. O sacrifício era feito aqui, ó. O sacrifício era feito aqui. E o holocausto era feito lá fora, onde a cinza era lançado e o holocausto era queimado fora da porta, fora do templo do tabernáculo, que aqui era o verdadeiro altar de holocausto. Então aqui ficava a oferta, sempre que oferecia um animal, que o animal era oferecido, que a ovelhinha era oferecida, sempre tinha que trazer a oferta vegetal. Sempre. Então sempre a oferta de cereal memorativa, ela sempre acompanhava o sacrifício e o holocausto. E as primícias eram também uma oferta de cereal. Só que elas acompanhavam uma coisa a mais. O que tinha mais? O que ela tinha mais? Ela tinha a levedura. A levedura, que aumentava a massa. Então essa aqui é equivalente à oferta do Antigo Testamento. E essa é a oferta do Novo Testamento. Então ela era apresentada no domingo. Sempre no domingo. E essa aqui era sempre apresentada junto, qualquer dia, quando um sacrifício era feito, um holocausto. Então essas são as ofertas. O que dava, preste bem atenção, o que dava, vou colocar aqui melhor para vocês pegarem aqui.
o que dava autoridade, o que gerava autoridade no sacrifício, vocês estão vendo aqui, ó, marcar, era a oferta memorativa. Por quê? Porque depois que o animal era queimado, então o dono, o que ofereceu a oferta, tinha uma prova de que ele tinha oferecido por causa da oferta de cereal. Então a oferta de cereal era memorativa à morte, ou sacrifício, ou holocausto daquela vítima. Então a oferta de cereal é o tipo da igreja, da ceia do Senhor. Todos nós, sempre no primeiro domingo, segundo domingo do mês, oferecemos a oferta de cereais. E muitos nem sabem que é uma oferta de cereal memorativa. E por isso que ele diz, fazer isso em memória de mim. Então antes de Jesus morrer na cruz, o que ele fez? Ofereceu a oferta de cereal que vai acompanhar a morte do cordeiro que é ele. Sempre a oferta memorial vegetal acompanhava a morte do sacrifício, do cordeiro, ou do bode, ou do carneiro, ou do bovino, ou do ovino, no caso. Então por que eu estou falando tudo isso? Porque quando o anticristo chegar, está escrito aqui em Joel, quando o anticristo chegar, Joel capítulo 1, versículo 9, a oferta de cereal e a libação desapareceram da casa do Senhor. Os sacerdotes, servos de Jeová, o Senhor, estão de luto. Então esse vai ser o primeiro ataque que eles vão fazer. O primeiro ataque que eles vão fazer é atacar a mesa do Senhor. O pão da mesa do Senhor. Então, eu estou falando isso desde o ano passado. Final do ano passado, dei um curso completo de 7 dias. Foi de graça. Foi gratuito. Não cobrei um centavo desse seminário. Então eu ensinei isso aqui, pastor Marcelo, Luísa Lobato, você fez parte, Ivani Gama, não sei se você fez, nem João Paulo, não sei, mas tá aí no YouTube, doutor DR Alderi Nelson Rocha, tudo junto, primeiro arroba, aí você vai encontrar ali, você se inscreva lá para você fazer este curso completo, é gratuito. Bruno Stefani está dizendo que fez. Então, eu estou mostrando para vocês a importância da oferta de cereal dentro do templo. A oferta de cereal dentro do templo. Então, mostrando que a oferta de cereal, ela pode ser memorativa e como pode ser primícias. Quando é memorativa, ela é ofertada como memória de que o cordeiro morreu, que o ovino ou bovino morreu, que são tipos de Cristo que morreu. Então, a ceia do Senhor vai ser a primeira atacada nesse movimento que está invadindo o Brasil através dos 4 gafanhotos. Então qual é a primeiro ataque? É as primícias. A ceia do Senhor e as primícias. Você pode observar aí, ó, no verso 11 diz assim, envergonhai-vos lavradores, porque eles são agro. Primeiro ataque é contra a agropecuária brasileira. Primeiro ataque do inimigo. Por quê? Porque é o gafanhoto. Você pensa assim, meu Deus, por que as pessoas do lado da esquerda têm ódio da agro brasileira e do mundo inteiro? Por que ataca a primeira coisa? Porque eles são gafanhotos. Eles são gafanhotos cortador, migrador, eles são devorador e são gafanhotos destruidor. Então, primeira coisa que ele diz, envergonhai-vos lavradores da agro. Lamentai-vos, vinhateiros da agro, gemei pelo trigo e pela cevada. Por quê? Porque eles vão formar a oferta das primícias. Eles vão formar a oferta de cereal memorativa e das primícias. Primeiro ataque é contra a agro. Aí você pensa assim, mas por que é contra a agro? Porque eles odeiam a agropecuária. Por que eles levantam a primeira bandeira? Porque a foice é o símbolo. A foice é o símbolo. Por que a foice é o símbolo? Porque eles querem cortar os lavradores e também a sua lavoura. Os vinhateiros e a sua lavoura. O trigal e a cevada. Isso é o trigo, que é da classe média, e a cevada, que é da classe pobre, da classe mais pobre. Aí o resultado dessa entrada desses
desses 4 tipos de gafanhotos que odeiam a agropecuária. Eles têm ódio da agro. Eles odeiam a agro. Aí o verso 12 diz assim: a videira se secou e a figueira murchou, a palmeira, a macieira e todas as árvores do campo se secaram, porque eles foram atacados. Então o que é a videira? A videira, quem é a videira? A videira são as denominações. As denominações que falam de Cristo. Que Cristo é o centro. As denominações cristocêntricas. Preste atenção no que eu estou falando. Aí ele diz, a romeira, porque a romeira fala do reino de Deus. Porque são 2 romãs, aqui ó, vou mostrar aqui para vocês, ó. São 2 romãs aqui, são 2 romãs. Estão vendo aqui, ó? A romã que fala de Davi e a romã que fala de Salomão. O reino de Cristo, antes da sua primeira vinda e o reino de Cristo depois da sua segunda vinda. A romã fala do reino de Deus. Então, um ataque a todos aqueles que falam do reino de Deus. A palmeira, o que a palmeira representa? Ela não é ornamentação, ornamento. Então, a juventude brasileira, a juventude da casa de Deus. Depois, a macieira, que é a cesta básica. É o tipo da cesta básica. Quando você está com fome, quer tirar a fome, qual é a fruta que você come? A maçã. Porque a maçã, se você não tem nada com o que comer, você come uma maçã, então aí você se sente que está satisfeito por causa da maçã. Então ele está mostrando aqui a videira, as denominações, a figueira, que ela representa a figueira, ela representa a comida de Jesus. É a comida de Jesus. É o desejo de fazer a vontade de Cristo. A frieza representa, a figueira seca representa a falta de alimentação, de adoração, de louvor, que será cortada a adoração e louvor que a igreja presta à comida de Cristo, a comida que Jesus comia. Então ele coloca o que pode acontecer se nós quisermos virar esse quadro. Não adianta eu só como um profeta chegar aqui com vocês e falar para vocês o que eu posso fazer agora para que esse sistema seja destruído, para que esse sistema seja aniquilado. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Aí ele está colocando a primeira coisa, que os pastores do Brasil inteiro. Então eu estou chamando aqui a todos os pastores, todos os líderes brasileiros, todos os líderes das igrejas denominacionais, todos os líderes das igrejas denominacionais, que são representantes da igreja de modo geral, desde o Amazonas até o Rio Grande do Sul, desde o Rio de Janeiro até Mato Grosso, todos os grandes líderes que estão atuando, que estão trabalhando, que estão vivendo essa realidade. Então ele está dizendo qual é a primeira coisa que nós temos que fazer. Primeira coisa que ele está dizendo quer mudar essa situação? Por quê? Porque ele diz no verso 14 do 2, quem sabe se não se arrependerá e mudará de ideia e deixará após si uma bênção. Aí depois uma oferta de cereal, uma libação para Jeová vosso Deus. Está vendo aqui, irmãos? Qual é a solução? Todos aqueles que aprenderem a usar as primícias, e eu estou batendo na tecla, eles não sentirão o impacto disso nas suas vidas, porque a oferta das primícias, ela evita que o espírito do anticristo entre na tua casa e na tua empresa, na tua vida e na tua família. Então ele está mostrando aqui, olha só, quem sabe se arrependerá e mudará de ideia e deixará após si a oferta de cereal e uma libação. Porque essa oferta de cereal, capítulo 1, verso 9, ela foi tirada da casa do Senhor. Está aqui escrito, está escrito aqui. Verso 10, 1:10, o campo foi saqueado, a agropecuária, a terra se lamenta, porque o trigo será destruído e o mosto secou. Então eles vão atacar os campos, eles vão atacar Paraná, eles vão atacar Mato Grosso do Sul, eles vão atacar o sul do Pará, eles vão atacar
essas fontes, vão atacar ali a região do Piauí, eles vão atacar ali uma parte da Bahia. Eles vão atacar a agro que atua nessa, para poder trazer a fome para a nação, para que a nação coma na mão deles o que eles quiserem dar. Então Deus está nos falando aqui, e Deus me deu essa palavra para a nação brasileira, para todos os líderes brasileiros. Ele está dizendo qual é a saída. Primeira coisa que ele está dizendo aqui, meus irmãos. Qual é a saída? Primeira coisa, número 1, verso 13, 1:13. Cingi-vos de saco e lamentai-vos, ó sacerdotes. Depois ele diz cingir, depois que ele diz cingir, ele diz chorai, ministros do altar. Ministros do altar, vocês vão ficar sem comida. Vão ficar sem comida, porque a oferta de cereal vai ser tirada. Então o primeiro ataque que o anticristo fará, quando ele vier, vai ser atacar as primícias e as ofertas de cereais da casa de Deus. Esse é o primeiro ataque que eles vão fazer. Primeiro ataque. Então quem vai sofrer primeiro são os ministros. E aí vão ser os falsos e os verdadeiros. Os falsos dos versos 5, os bêbados, que passaram a comer, passaram a usufruir daquilo que eles deveriam derramar no altar. Aí ele diz, cingir, primeira coisa que eles têm que fazer. Entrai, passai a noite vestido de saco, ministros de Deus, ministros do meu Deus, porque a oferta de cereais e a oferta de libação foram cortadas da casa de Deus. Então as primícias, irmãos, quem entender isso aqui será livre desse tormento. As primícias, falar, irmãos, as primícias. Várias pessoas se revoltam quando a gente fala sobre isso, né? Porque elas acham assim, estou querendo pegar dinheiro. Estou dando a saída para vocês. É a saída que Deus tem para você. Eu levei as minhas primícias, mandei as minhas primícias para o meu pastor. Fiz o meu cheque e mandei as minhas primícias. Estou tão feliz, porque ela será comida e ela será vivida pelo meu líder, e eu sou e eu serei abençoado. Aí ele diz, quem sabe se arrependa e mude de ideia. Deus está assolando a nação brasileira, Deus está chicoteando a igreja, Deus está chicoteando para que ela possa se arrepender. E os líderes deixem de beber, como está no capítulo 1, verso 1, e em Lucas capítulo 12, verso 45, 46, porque eles deixaram de dar o trigo ao templo. Eles começaram a se envaidecer. Falar com um deles é a maior dificuldade, falar com o seu líder. Tem que fazer agenda, porque eles se tornaram protagonistas, se tornaram deuses. Se tornaram deuses. Estão falando de determinado juiz, que determinado juiz é um ditador, mas eles são piores. Muitos são, a maioria deles são piores que esse tal ditador. Piores. Se fizer tal coisa, eu estou excluindo, estou cortando, deixa sentado no banco. É a mesma atitude, irmãos. Mesma atitude, são piores que Stalin, do que Hitler. A maioria dos líderes. E ele está dizendo, arrependei-vos. Cingi-vos, porque vocês vão passar fome, vocês vão chorar. Porque a oferta de cereais foi tirada da casa do Senhor. Terceira coisa que ele está mandando fazer, que eu tenho duas. Terceira coisa que ele está mandando fazer, santificai um jejum. Um jejum, convocai a assembleia, que não é a sua igreja, não é, é um dia de proibição, um dia, olha, ninguém pode comer nada que seja de prazer, que lhe dê prazer. É um dia de jejum de proibição. É um dia nacional de proibição. Reúnam-se os anciãos, todos os habitantes da terra, na casa de Jeová, vosso Deus, e dizei, ai desse dia, porque dia de Jeová está perto, virá como assolação por parte do Todo-Poderoso. Estou dizendo e volto a afirmar, para que estão começando a me ouvir agora, o que está acontecendo no Brasil é um protótipo do que vai acontecer no mundo.
é um protótipo, esse assalto da impiedade sobre o poder brasileiro, os poderes brasileiros, esse assalto que houve, que aconteceu com espírito de mentira, é um tipo do que vai acontecer no mundo inteiro com a chegada do anticristo. E o que é que ele vai fazer em primeiro? Tomar o cereal, tomar as primícias, tomar a oferta memorial. Esse é o primeiro passo. Então, com isso, o que eu estou mostrando para vocês agora é que aqueles que aprenderem a primiciar serão salvos, serão livres. Eles aprenderão a invocar o nome do Senhor e ele será salvo. Ele está escrito aqui. Ele coloca aqui bem claro, aqui, eu vou ler para vocês aqui. E ele diz, capítulo 2, verso 32, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso é uma palavra profética que vai acontecer com a chegada do anticristo, mas que o Brasil está vivendo agora. Toda essa cadeia, esse protótipo, todo esse protótipo o Brasil está vivendo como um tipo do que vai acontecer no mundo inteiro. Ele diz assim, a única solução para isso são as primícias. As primícias, elas são um impedimento da chegada do anticristo. As primícias, elas evitam que os 4 devoradores entrem na tua casa. Os 4 devoradores entrem na tua casa. Diz assim, olha o verso 1, capítulo 1, verso 3, arraiam os vossos filhos, e os vossos filhos aos seus filhos, e os seus filhos aos filhos destes, e a geração seguinte. 4 gerações, meu Deus do céu. E ele coloca aqui, primeiro ataque. Qual é o primeiro ataque? Eu queria só deixar isso para vocês, mostrando que é um poder muito grande, porque Satanás não pode reinar onde há primícias. Embora a mensagem seja escatológica, eu estou trazendo para a nossa vida, porque a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes. Ela corta de 2 lados, o lado histórico e o lado profético. Então, quando o anticristo entrar, a primeira coisa ele vai dizer, eu não posso reinar, porque eles ainda estão dando primícias no templo. Então, o que ele vai fazer? Ir contra as primícias, contra as ofertas de cereais. Então, bem-aventurados são aqueles que no início deste ano estão primiciando, para que os devoradores, os gafanhotos cortadores, os gafanhotos migradores, os gafanhotos devoradores e os gafanhotos destruidores não tenham acesso na sua casa, não tenham acesso debaixo do seu umbral, por causa do sangue do Cordeiro. Porque o vinho é representado pela libação, e o corpo de Cristo é representado pelo trigo, que são as estruturas principais da oferta de primícias e da oferta memorativa de cereais, que representa a ceia do Senhor. Chame a sua família, chame os seus irmãos, reúnam-se, façam cultos nas suas casas. Treinem isso, porque o único lugar onde vai haver culto vai ser nas casas. Meus irmãos, as portas dos templos serão fechadas. Esse privilégio será tirado. Então, o que eu faço? Então, ele está dizendo, tem uma coisa, ele deixa uma esperança. Quem sabe se não se arrependerá e mudará de ideia e deixará após si uma bênção. Que bênção é? Uma oferta de cereal e uma libação, primícias. Meu Deus. Aí ele diz, cingi-vos, ministros. É necessário essa reunião, não para politicagem, não para saber quem é que manda, que esse é o problema dos pastores brasileiros, quem é o que representa a igreja, quem é o que fala em nome da igreja, uns que se sentem o papa da igreja do Brasil, bando de sem-vergonhas, um bando de sem-vergonhas que sentem isso. Porque Eliezer, meus irmãos, foi mandado para buscar a esposa para Isaac. Então Eliezer não podia flertar com a noiva. Eliezer não podia ficar bisbilhotando a tenda da noiva para ver a nudez da noiva. Eliezer não podia pedir salário para a esposa, porque Abraão era o patrão dele. Deus é o patrão dele. Ela tinha simplesmente que ser cuidada por Eliezer. Isso que está acontecendo na igreja do Brasil. Os pastores, você coloca aí a igreja do pastor fulano, a igreja do pastor fulano, a igreja do pastor fulano lá no Rio, a igreja do pastor fulano lá em São Paulo, a igreja do pastor fulano lá em Belém, a igreja do pastor fulano lá em Salvador. A igreja não é de pastor nenhum. Nós somos só o Eliezer que estamos levando
levando a esposa, o seu esposo Isaac. Mas a maioria quer flertar com a noiva, que não lhe pertence. Quer violentar a noiva que não lhe pertence. Quer estrupar a noiva que não lhe pertence. Meu Deus, meu Deus. Essa é a verdadeira razão porque os 4 exércitos invadiram Brasília. E vocês viram a cara deles. Vocês viram quem eles eram. Então o Senhor está falando conosco. Isso veio para nos chicotear, para que nós criássemos vergonha na cara, para que nós pudéssemos levantar a bandeira da romeira, que representa o reino. A romeira representa o reino de Deus, para que a videira não se seque. Ainda há tempo, pastor Alderi Nelson. Sim, há tempo. Ele está dizendo: cingivos de saco, chorai. Depois ele diz: santificai um jejum e convocai a igreja, convocai a Assembleia Geral. E faça um dia. Ele está pedindo um dia. Um dia de convocação, só um dia. Silas, Renê, José Wellington, José Wellington Júnior, Edir Macedo, Valdomiro Santiago, R.R. Soares, Jabes de Alencar, Osório, pastor Osório, alguns eu não citarei o nome porque se envolveram claramente com os gafanhotos. Meus irmãos amados, Osório, Silas, Renê, José Wellington, Edir, Samuel Ferreira, Abner Ferreira, líderes das igrejas batistas, metodistas, líderes da Sociedade Bíblica do Brasil, pastor Joaquim em Belém do Pará, Osório em Belém do Pará, homens que estão agora representando pastor Silas lá no Amazonas, meu Deus, pastor Azaf aí em Manaus. É hora de reunir a Assembleia por um dia pode mudar a história. Um dia, ele disse, por um dia, cingivos, chorai, um dia, porque a oferta de cereais e libação poderão ser cortadas da casa do vosso Deus do Brasil. Santificai um jejum. O que mais que o Senhor está pedindo? Aí quando vocês fizerem isso, olha só, ele está perguntando: então o mantimento será cortado diante dos vossos olhos? A alegria é o vinho e o regozijo que é a mesa do Senhor não desapareceram da casa de Jeová, o Senhor? As sementes apodreceram debaixo dos torrões. A palavra não será pregada, os livros não serão lidos, os celeiros serão assolados, os pregadores serão calados, os lagares destruídos, os seminários, as escolas. A colheita de trigo se secou, porque a falta da agro trará a fome para a nação, porque é a estrutura principal da nação. É o nosso Abel que é morto. E então o que acontecerá? O gado, verso 18, 1:18, o gado mugirá, bramará confuso junto às manadas de bois, porque não há pastos para eles, e os rebanhos e ovelhas vão perecer. Grande cavalo de fome andará por cima da nossa nação. Então eles obedecem então o que ele está pedindo no verso 13 e verso 14. Aí o verso 19 se junta ao 14 e ao 13. A ti clamo, ó Jeová, o Senhor, porque o fogo consumiu os campos dos pastores do deserto. Isso é literal.
e também é símbolo ministerial e é simbólico. E a chama queimou todas as árvores do campo, todas as denominações e seus templos. As bestas do campo ainda bramam, porque se secaram as correntes de água, os canais, o Salmo 65, os canais, e o fogo consumiu. Meu Deus, ele está mostrando porque ele está profetizando, porque se aproxima o dia da tristeza. O dia está chegando, porque se aproxima o dia da tristeza, dia de trevas, de densa escuridão para o Brasil. E um exército grande vai se levantar. E o exército está do verso 2. Verso 2 até o verso 11 é um exército. Um exército se levantará. E aí do verso 2 ao verso 11. E aí ele diz no verso 12: agora, pois, diz o Senhor, diz Jeová o Senhor, convertei-vos a mim de todo o coração. Isso é a nova fase depois daquela assembleia de um dia. Não confunda aquela assembleia de um dia, ela que vai trazer o resultado para isso. Mas junto com aquela assembleia de um dia nacional, um dia de proibição de convocação de jejum, é um dia sério, irmãos. Não pode ser um dia de brincadeira, um dia de piscina, um dia de jogo de futebol, um jogo de basquetebol, de churrasco. É um dia de proibição, é um dia de tristeza e choro, é um dia de cântico de adoração. Aí ele vai mostrar aqui. Aí ele coloca aqui. Número 1, verso 12: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejum, com lamento e com pranto. Então está pedindo que nós jejuemos, que nós lamentemos e que nós pranteemos. Aí o verso 13, ele diz, número 2, rasgai vossos corações, não as vestes. Ele não quer nada físico, ele quer espiritual. Rasgai. Aí se você fizer isso, essa igreja inteira do Brasil, estou clamando aqui para esses líderes, Osório, Silas, René, José Wellington Júnior, Edir Macedo, Valdomiro Santiago, R.R. Soares, Azaf, pastor Silas de Manaus, Silas, hein? Pastor Samuel Ferreira, Abner Ferreira. Meu Deus. Oh, meu Pai, que essas palavras chegam ao coração desses homens, meu Senhor. Verso 14, quem sabe ele não se arrependerá e mudará de ideia e deixará após si uma bênção, a oferta de cereal e a libação para o nosso Deus, que é a comunhão da igreja. Meu Deus, as primícias. Ele diz então, 3, tocai o chofar, é uma aclamação. Santificai um jejum, convocai a assembleia de um dia de proibição. Está número 3. Congregai o povo, santificai a congregação, convocai os anciãos, os líderes civis da cidade, reuni os jovens, as crianças de peito. Sai a noiva da sua recâmara, deixa a lua de mel, ela está falando. Deixe o prazer, acabem com o prazer. E a noiva do seu aposento nupcial. Chorem os sacerdotes, ministros da casa de Deus. Congregai o povo, santificai a congregação, número 4. Depois, número 5, chorem os sacerdotes, ministros do altar. Entre o alpendre e o altar e digam, perdoa, ó Jeová, o teu povo. Não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações não tenham domínio sobre ele, para que não digam os povos, onde está o seu Deus? Ele está dizendo qual é a palavra que a nação tem que dizer. Não é fora fulano de tal, não é falar palavras de coro, de arquibancada, de time de futebol. Não, senhores. Ele está dizendo, a palavra é, perdoa, ó Senhor, o teu povo, a negligência do teu povo, a negligência do teu povo, a negligência, Senhor,
a frieza, a frialdade da nossa nação, a impureza, os pecados de fornicação do teu povo, os adultérios. Senhor, perdoa os roubos, os enganos, a corrupção. Limpa, Senhor, da nossa igreja, do nosso povo. Perdoa, 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 perdoa. E então, o verso 18 diz que haverá uma resposta. A resposta é: então o Senhor Jeová terá zelo por sua terra, terá compaixão do seu povo. Se isso acontecer, a solução, meus irmãos, mesmo que as árvores já estejam sendo descascadas, mas Deus para ali, Deus pode mandar parar. Aí ele tem a resposta. E então a resposta é no verso 19, começa: Jeová responderá e dirá ao seu povo: eis que eu vos envio cereal, vinho e azeite. Está devolvendo a comunhão da mesa, está devolvendo as primícias e a capacidade de primícias, a oferta vegetal memorativa e a oferta de primícias. Os domingos voltarem, meu Deus, e nunca mais voltarei a colocá-los como opróbrio entre as nações, porque o Brasil está como um opróbrio vergonhoso entre as nações. Todos aqui estão falando: como é possível que o teu povo colocou um ladrão, como que depois colocou os bandidos como seus líderes? Como é possível que o teu povo tenha colocado isso? Um homem acusado com vários processos. Meu Deus, como podemos fazer isso? Meu Deus, eis que vos envio. E isso para que nós possamos ver que as nações estão falando concernente o que está acontecendo na nossa nação. Nosso Brasil se tornou um opróbrio entre as nações. E então no verso 20, aquele que é do norte, que é o invasor, apartarei para longe de vós, deixá-lo-ei uma terra seca e desolada, como a sua vanguarda, de frente para o mar oriental. Isto é, para o mar sem vida. E aí espalhar-se-á o seu mau cheiro e podridão subirá, porque Deus fez grandes coisas. Não temas, ó terra, alegra-te e salta de gozo, depois que fizer a assembleia, depois que fizer tudo isso que ele está mandando ali nos versos anteriores. E ele também fala as bestas do campo, agro. Ele fala para a terra: não tem mais bestas do campo. Se está falando para as bestas do campo, por que não falaria para nós? Meu Deus, a árvore dará seu fruto, a videira e a figueira darão a sua força em abundância. E os filhos de Sião, regozijai-vos e saltai de alegria por causa de Jeová, o Senhor vosso Deus, o qual vos dará ensinador de justiça. Tem que ter alguém para ensinar a justiça. Tem que ensinar. Alguém tem que ensinar. Alguém tem que trazer. Eu estou trazendo. Estou fazendo a minha parte. Então ele diz, depois desse dia da assembleia, dessas 5 coisas que ele está pedindo para fazer. Em primeiro lugar, convertei-vos. Mas eu já sou crente. Te converte a Deus. Te converte de novo. Pede perdão de novo. Com jejum, lamento e pranto. Rasgai os vossos corações nas vossas vestes. Deixai de ser hipócrita, ele está falando. Quem sabe não se arrependerá. Hein? Quem sabe? Então está dizendo que a mão de quem vai colocar a mão vai dizer assim: por que eu estou fazendo isso? Quando ele estiver colocando a mão no cereal, na libação, ele vai tirar a mão. É Deus que poderá fazer isso. É isso que está dizendo o texto. Então a resposta vem tremenda. E ele vai falando. Aí ele diz: se vocês fizerem isso, verso 24, capítulo 2, 24, as eiras se encherão de cereais, os lagares transbordarão de vinho novo, vinho novo, vinho novo. Haverá um avivamento, e então vos restituirei pelos anos que foram consumidos pelo gafanhoto cortador, que corta as folhas, o migrador que corta as cortiças, o gafanhoto devorador que corta o cerne, destrói o cerne, e o gafanhoto destruidor que corta as raízes. E então o Senhor dará
Outra solução, comereis fartamente, verso 26, porque Deus agiu poderosamente para convosco, e nunca mais o meu povo será envergonhado, porque será erradicado totalmente o mal. O mal será erradicado totalmente. E aí o verso 27, então sabereis que eu estou no meio, aqui está falando de Israel por causa da notícia profética, mas nós tomamos para nós esta palavra. Sabereis então que eu estou no vosso meio, Brasil, que eu sou o Senhor Jeová, vosso Deus, não há outro fora de mim. Não há outro fora de mim. Tem um além de mim, depois de mim, fora de mim. E nunca mais o meu povo será envergonhado. E depois haverá um que viverá no Brasil, meus irmãos. Então, enfim, haverá. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Haverá um temor. Porque que temor o povo teria se ele não tivesse experimentado o opróbio? Que temor o povo teria se não experimentasse a vergonha que ele está experimentando? Então vai haver um grande avivamento. Então comereis fartamente, verso 26, letra F, letra G, então haverá um grande avivamento, derramarei meu espírito sobre toda a carne. Depois haverá um outro sinal, fareis prodígios nos céus e na terra, sangue, fogo, colunas de nuvem. Sangue será remissão de pecados, fogo, grande avivamento, coluna de nuvens, Deus demonstrando seus sinais com os seus anjos, bendito seja o nome do Senhor. E haverá grande salvação, verso 32, e há de ser, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Bendito seja o nome do Senhor, porque no monte de Sião, em Jerusalém, em Brasília, haverá um livramento, como disse o Senhor Jeová, ao remanescente dos redimidos, aqueles que estão ainda confiantes, ao remanescente ainda que está lutando por isso, que há, diz o texto, ao remanescente dos redimidos, aos quais o Senhor há de chamar, há de salvar, haverá salvação. Joel capítulo 1 e o capítulo 2. Com isso eu mostro para vocês, meu Deus, meu Pai, meu Senhor, que vocês possam compreender, em nome de Jesus, esta palavra que é dita de coração, sem ofender a ou B, mas trazendo uma palavra séria, baseada na palavra do Senhor. Eu estava com essas palavras no meu coração. Meus irmãos, estamos em grande batalha. Então, se vocês estão vendo aqui, quis mostrar para vocês que estão aqui, ó, os textos da nossa versão, da versão missionária. Te peço em nome de Jesus. Isso aqui vai ser a versão da tua cabeceira. Versão missionária. Entra no nosso site meujesus.org e já adquira a sua. O navio que está trazendo a nossa Bíblia já está bem perto já de chegar à nossa nação. Está havendo um grande engarrafamento de navios nos portos. Peço as vossas orações sobre esse carregamento. Libere a bênção sobre esse carregamento que está chegando em nome de Jesus. Entre lá, faça a sua aquisição mais barata antes que a Bíblia chegue para o preço real dela e será mudado. Faça esse grande favor para você mesmo. Mas eu quero concluir agora dizendo, assim como eu acabei de provar, que o anticristo ele não pode entrar enquanto houver oferta de primícias no santuário, enquanto houver oferta de cereais, a mesa do Senhor sendo proclamada, ele não pode entrar. Coloque isso na sua cabeça, abre os seus olhos, não ouse enfrentar esse ano, não ouse enfrentar esse ano sem a oferta de primícias. Não pode dar isso em setembro, nem em julho. A oferta de primícias é agora, nesses próximos dias, próximos 12 dias desse mês. É para você ter dado isso no dia 31. Mas aí Deus compreende que é o seu salário que você vai receber, tantas coisas. Mas você não pode brincar com isso. Assim como ele não pôde entrar no templo, mesmo sendo um templo falso, ele não pôde entrar.
sem retirar, que ela tem um poder tremendo de impedir a entrada do espírito de anticristo. Quero abençoar a sua vida, você crê nesta palavra. Muito obrigado, em nome de Jesus. Um grande abraço. A Bíblia da família ainda não saiu ainda. Está pronta, mas aí esperando provisão. Um grande abraço, só vocês que podem nos ajudar. Um grande abraço a todos, até amanhã para a segunda aula.